From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. E a graça, paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós vamos continuar a nossa meditação hoje no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 19. Nós meditamos na última programação do verso 1 ao verso 4. E agora nós vamos meditar do verso 5 até o verso 8, que diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Irmãos, o pacto que está sendo feito aqui com Israel, o pacto mosaico, ele tem vários propósitos. Como nós vimos na programação passada, esse é um capítulo muito importante. Assim como o Êxodo capítulo 12 fazia a transição dos filhos escravos para os filhos livres, o capítulo 19 faz a mesma transição. Eles agora estão em um novo momento com Deus, que é o momento que Deus vai estabelecer para Israel a sua palavra através do seu profeta. Então Deus faz um pacto com Israel aqui no Monte Sinai. E esse pacto tem vários propósitos, que é tornar Israel uma nação distinta, isto é, uma nação diferente das outras nações. Deus não queria que o seu povo fosse um povo igual às outras nações, que seguisse igual aos outros povos, e o mesmo se aplica para nós. Deus não quer que nós sejamos como o mundo. Um outro ponto é fazer avançar a causa espiritual em todo Israel. Era mostrar, entregar para eles as leis e os mandamentos, os julgamentos, as ordenanças. Isso vai acontecer a partir do capítulo 20 em diante. Levar Israel a um novo estágio de conhecimento de Deus, de conhecimento espiritual, de conhecimento revelado de Deus. Porque até aqui, Deus foi cuidando de Israel, foi mostrando, foi protegendo. Agora, Deus quer que eles se aprofundem nisso, que eles tenham um crescimento espiritual. Também a gente vai ver que a partir de agora, Deus ele vai se revelando mais a sua vontade, a sua maneira, o que ele quer, o que ele espera daquele povo. Como é bom termos um Deus que cuida de nós. Depois nós vamos chegar nos 10 mandamentos, que foram o maior elemento do pacto. E se nós olharmos, Cristo foi o nosso segundo legislador, o novo Moisés. Se você vê o Sermão do Monte, em São Mateus capítulo 5, verso 7, Deus também está entregando a sua lei de misericórdia ali. O pacto de Cristo, ele fez avançar o conhecimento espiritual.
Ele maximizou. Jesus não veio para eliminar a lei, mas ele maximizou a lei. Depois nós vamos ver isso com bastante detalhes. Em Cristo, o homem ele é espiritualizado. Ele passa a compartilhar da natureza divina. Por isso que o pacto de Cristo ele é maior do que este pacto que foi feito aqui no Monte Sinai. Porque nós passamos a compartilhar da natureza divina. Lá no pacto mosaico, eles não tinham a natureza divina. Eles viviam debaixo da natureza divina. Mas nós temos a natureza divina. No verso 5 de Êxodo 19, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E em Hebreus capítulo 10, verso 28, diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então agora nós temos um pacto melhor. O nosso pacto sobre Jesus Cristo é um pacto muito melhor do que aquele pacto que estava debaixo da lei. Aqui no verso 6, da onde nós lemos de Êxodo 19, ele nos diz assim: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Verso 6, e vocês serão para mim reino de sacerdotes. Observa isso, vamos olhar um pouquinho mais no que está se dizendo aqui para nós. Um reino de sacerdote. Isso não significa que Israel, que todo Israel, cada israelita, fosse um sacerdote. Não é isso. Como se dá hoje com nós. Nós hoje, no Pacto da Graça, nós somos sacerdotes. Você sabia? Nós somos sacerdotes. Mas aqui ao receber a lei de Deus, aquela nação, a nação de Israel, ela seria um exemplo para as outras nações, que as outras nações deveriam seguir. Todo o povo de Israel tinha um tipo de sacerdócio. Mas especialmente essa nação unida na lei de Deus, unida na vontade de Deus, unida debaixo da palavra de Deus através do seu profeta, ela se tornaria um exemplo para as outras nações. Oh, meus irmãos, nós também, que estamos debaixo deste pacto da graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos também ter uma vida santificada, uma vida limpa, como sacerdotes de Deus, como luz do mundo. Mas muitas vezes nós pegamos a nossa luz e colocamos ela debaixo da mesa e não brilhamos um testemunho como nós deveríamos brilhar. Mas aqui Deus fala no verso 6 que eles são a nação santa. Nação santa por quê? Porque eles eram melhores que os outros? Nação santa porque eles tinham uma obra melhor? Porque eles mereciam? Não! Não foi por merecimento, não foi por obras. Mas mesmo aqui nós vemos a graça de Deus estendida a este povo. Deus chama aquele povo que não era nada de nação santa. Eles iriam receber a revelação divina da lei de Deus, da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus revela para nós a vontade de Deus. A palavra de Deus revelada no tempo presente mostra a vontade de Deus. É por isso que há necessidade da revelação. Olha como que isso é grande. Eles seriam a nação santa. E hoje? Hoje nós também somos a nação santa. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo.
Nós não estamos reunidos todos no mesmo lugar, fisicamente, como Israel estava, mas nós estamos reunidos no mesmo lugar espiritual, assentado em lugares espirituais em Cristo Jesus, disse Paulo. Não importa a nação que você está, não importa a cidade que você está me ouvindo nesta hora, você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você também é um sacerdote, você também é chamado a uma separação total. Isso deve te animar nesta hora, você deve ficar feliz nessa hora. Eles eram sacerdotes. O povo que antes era escravo, agora é um sacerdote. A nação que antes era escravizada, agora é chamada de nação santa. Olha só, Deus tem um plano, meus irmãos, para cada um de nós. Deus tinha um plano para os filhos de Israel. Vocês sabiam que Deus tem um plano para cada um de nós? Ele tinha um plano especial para os filhos deles, para os israelitas. Ele queria que eles fossem diferentes, separados para fazer as coisas que agradam a Deus, não que agradam o mundo. Mesmo que eles não fossem os mais fortes, os mais talentosos, escute isso, mesmo que eles não fossem os mais fortes, os mais talentosos, Deus os escolheu. Oh, como é bom ser a escolha de Deus. Você nesta hora que me ouve, você pode colocar a mão no seu peito e dizer assim: eu sou a escolha de Deus. O amor e a graça de Deus me escolheu, te escolheu. E se você está aqui agora, ouvindo, e esta mensagem queima no seu coração, esta revelação fala a você nesta hora, Israel não estava ali, não era o talento de Israel, não era a força de Israel, mas eles eram a escolha de Deus. Você é a escolha do amor e da graça de Deus. O amor de Deus te escolheu e a graça te mantém até o final. Como isto é glorioso. Eles eram sacerdote. Os sacerdotes, eles são pessoas especiais que ajudam os outros a se conectar com Deus. Você sabia disso? Ele incentiva a sua fé. Aqui o povo de Israel, Deus queria que todo o povo fosse como sacerdotes. Eles tinham a missão de mostrar a verdade de Deus, de espalhar suas bênçãos para o mundo, porque é isso que um sacerdote faz. Ele conecta as pessoas com Deus, levando as bênçãos de Deus. Irmãos, você é um instrumento para levar as bênçãos de Deus. Deus te escolheu pelo amor dele e pela graça dele, para que você possa levar a verdade de Deus e espalhar as suas bênçãos por todo mundo. Você ser uma bênção no trabalho, na escola, no mercado, aonde quer que você for, você é uma bênção de Deus. Na mensagem do profeta de Deus para esta era, William Marham Branham, ainda na mensagem escutando a sua voz, o profeta diz assim, que ele conta aquele episódio das águias brincando, como nós vimos na última programação, e ele diz assim: começou a vir um vento bem forte, e aquela mãe águia gritou rouco e baixou pelo vale. Que fez aquele grito? As águiazinhas conheciam a voz de sua mãe. Oh, o eleito de Deus, o amado de Deus, conhece a voz de Deus. Ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O mal estava presente. Agora elas não trataram de correr ali em meio à sujeira. Simplesmente esperaram que chegasse sua mamãe. Isso deve fazer o cristão esperar e ver o que Deus fará, não se agitar de um lado para o outro. Quando ela tocou na terra com as suas grandes garras,
parecia um avião aterrissando. Então, com a cabeça levantada, gritou e sacudiu as suas asas, as quais de ponta a ponta às vezes medem perto de 4 metros. Todas as aguiazinhas correram o mais rápido possível e saltaram para se agarrarem às asas de sua mãe. Ela ficou sem nenhuma vibração, se lançou ao vento e subiu diretamente ao ninho na rocha para protegê-los da tempestade que vinha. Oh, irmãos, se agarrem, está vindo alguma tempestade? Ou você está dentro de uma tempestade nesta hora? Se agarre nas asas protetoras do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te deixar sem nenhuma dúvida, sem nenhuma vibração, e vai te levar protegido até essa tempestade passar. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Here